Universo Diverso, com Luciana Neri. Inteligência Artificial e Saúde. Vamos conversar com o professor André Pereira, ele que é especialista em gestão e tecnologia da saúde. Professor André, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A inteligência artificial, ou IA, como é chamada, chegou ao nosso cotidiano, né? Amplamente, como é que ela funciona? Para que ela serve? A inteligência artificial, que a gente tem ouvido falar tanto, ela é um programa muito sofisticado. Ela é boa de reconhecer padrões. E aí, quando esse reconhecimento de padrões é utilizado em alguma pesquisa, em alguma função, a inteligência artificial tem se saído muito bem. E não é uma coisa tão nova, não é, professor? E como é que ela tem sido usada de forma mais corriqueira? Já é uma área de estudo que tem um certo tempo, mas agora é que a gente está tendo mais contato, né, como consumidor. A inteligência artificial, ela está sendo oferecida para os usuários, seja na forma direta, com um chat, no caso do ChatGPT, mas ela também tem aparecido embutida nos programas, no caso de e-mails, para te ajudar a escrever. Você tem algumas inteligências artificiais que você descreve o vídeo ou a imagem que você deseja e ela faz a criação disso a partir de padrões que ela identificou. E o que isso tem gerado, professor? Tem permitido a criação e as funções, o uso dos recursos de informática, os recursos de sistemas, com muito mais facilidade. A pessoa não precisa mais usar um software muito complexo para poder criar uma imagem ou editar um vídeo. Ela pode tão somente fazer a descrição ali dentro da inteligência artificial do que ela quer que conste naquele vídeo, naquela imagem, e a inteligência artificial vai fazer o resto. Ok, e na área da saúde, que é o nosso tema, como é que ela pode ser utilizada, por exemplo? Quando você aplica numa área de pesquisa de medicamentos, ela vai avaliar várias combinações de medicamentos e efeitos para identificar quais os medicamentos desejados. Todas as potencialidades que ela traz para facilitar a nossa vida de um lado, porém o seu mau uso pode nos trazer prejuízos de outro. E, acima dessas questões, temos que entender que o principal, seja na inteligência artificial, seja no uso da rede social, seja na criação de serviços online, no qual a gente coloca o nosso nome, documentos, foto, de que a privacidade ela é poder. E a privacidade ela precisa ser mantida, inclusive com as instituições de saúde, não é, professor? Você imagina que uma instituição de saúde que tivesse acesso ao prontuário de um paciente com uma doença crônica poderia negar tratamento para essa pessoa. Ou se essa pessoa também tivesse uma doença crônica, ela poderia ter o crédito negado. Então a privacidade ela é fundamental. E isso independe das empresas tomarem medidas. Nós temos que entender que os nossos dados que nos identificam, imagem, som, endereço, documentos, são nossos. Essas empresas se utilizam desses dados, então elas têm que tomar medidas de segurança da informação e proteção de dados para evitar que malfeitores tenham acesso aos dados dessas pessoas que têm cadastro nesses sistemas e nesses aplicativos de celular, ou de banco, ou de, enfim, sistemas eletrônicos. E o cuidado não só por parte das empresas, mas também por parte das pessoas. Nós temos que ter alguns cuidados, como renovar nossa senha sempre, não utilizar a mesma senha para tudo, não sair cadastrando suas informações em sites que você não confie e não conheça. Os seus dados são seus, preserve-os. Como a inteligência artificial pode melhorar processos em saúde e no nosso cotidiano? A inteligência artificial ela é um programa de computador bom de reconhecer padrões. E, ao reconhecer os padrões, ela facilita que pessoas sem habilidades de edição de vídeo, de som e de imagens consigam criar imagens, vídeos e áudios a partir tão somente de uma descrição. Isso é muito bom, mas nem sempre as pessoas fazem uso adequado dessa funcionalidade, não é, professor?
Enquanto essa facilidade viabiliza que pessoas talentosas e criativas consigam criar conteúdo audiovisual, ao mesmo tempo viabiliza uma série de crimes e de fake news. Na área de crimes, a utilização de golpes de WhatsApp para pedir Pix aos conhecidos, clonagem de telefone, clonagem de WhatsApp e uma série de golpes virtuais aí, pegando imagem e som das pessoas. E existem ainda as fake news na área da saúde, não é? Na parte de fake news, vemos na área da saúde a inteligência artificial e as demais ferramentas sendo utilizadas para criar vídeos e imagens e até mesmo reportagens passando fake news sobre a saúde que levam ao questionamento de questões como: a vacina é segura ou não é segura? As vacinas podem causar alterações genéticas ou causar câncer? Vacinas de Covid estarem relacionadas à transmissão de HIV? Alterações de DNA causadas por vacinas? São todas fake news. As vacinas passam por um conjunto de testes bastante exigente para serem aprovados. E o que nós, cidadãos, podemos e devemos fazer para evitar crimes e fake news com o uso da inteligência artificial, professor André? Ao receber um conteúdo nos dias de hoje, seja eleitoral, seja sobre saúde ou qualquer outro fim, verifique a fonte, verifique de onde vem e se as informações que constam ali são confiáveis. A inteligência artificial ela também pode ser empregada para salvar vidas. Eu trago um projeto no qual eu tenho trabalhado ativamente em parceria no SUS de Minas Gerais e o Google, relacionado à criação de um robô captador de doadores de sangue. E como funciona exatamente esse projeto, professor André? A inteligência artificial ela está sendo utilizada para ir atrás dos doadores, convidá-los para a doação, medir níveis de estoque, em cima disso calcular métricas de captação de doadores, entrar em contato com esses doadores e conversar com eles para agendar. Esses doadores também podem conversar com a inteligência artificial para entenderem a importância e tirar dúvidas sobre as questões relacionadas. Tá aí um uso nobre da IA. Nesse projeto de robô captador de doadores de sangue, a expectativa é que ela salve 4 vidas a cada doação, numa média aproximada no seu ápice de funcionamento de 1,5 milhão de vidas salvas ao ano. E a inteligência artificial, ela viabiliza a ampliação do acesso, principalmente para aquelas pessoas com deficiência, neste projeto, facilita a organização da agenda anual de doação, preserva a privacidade dessas pessoas. Então, a inteligência artificial, ela pode e deve salvar vidas. O último tema para nós fecharmos aí esta conversa está relacionada à questão dos medicamentos. A inteligência artificial está sendo utilizada para descobrir novos medicamentos. E ao mesmo passo em que vivemos numa sociedade que utiliza cada vez mais medicamentos para cada vez mais fins. Temos medicamentos para evitar que o cabelo caia, medicamentos para ajudar em questões estéticas, questões funcionais, depressão, ansiedade, hiperatividade, evitar a concepção. Então temos uma gama de medicamentos e a tendência é que a sociedade utilize cada vez mais. E as implicações disso, professor André? O uso continuado de medicamentos, as sobras que são jogadas aí da forma inadequada, esse consumo exagerado de medicamentos vai lançar os compostos farmacêuticos ativos, que é o ingrediente de cada medicamento, no meio ambiente. Eles vão acumular nas águas, nos peixes, nos animais, aí, nos lençóis freáticos, e fatalmente, à medida que essa concentração aumenta desses compostos farmacêuticos na água e nos animais, os seres humanos vão comer esses animais e beber dessa água e vão ter uma nova ingestão. É isso que chamamos de farmacopoluição, não é? É possível evitar essa farmacopoluição? Para evitar que este fenômeno aconteça, os caminhos mais recomendados são: converse com seu médico para que prescreva a quantidade correta de medicamentos adequada para o seu caso e nunca jogue medicamentos nem na pia nem no vaso. Local de sobra de medicamento é devolução na farmácia.